Vamos ver? De silêncio, já pra frente, prestar atenção aqui, ó. Então, na aula de hoje, vamos falar uma estudiosa russa chamada Bluma Zeigarnik. Ela que veio de 1901 a 1988. Ela vai defender a seguinte ideia: ó. Interromper uma tarefa aumenta bastante a chance de nos lembrarmos dela. Se você der pausas numa tarefa, você vai conseguir se lembrar ou guardar ela muito melhor na tarefa. Ela descobriu isso a partir de estudos com garçons. Um garçom, no restaurante, ele lembra muito melhor de contas que ainda não foram fechadas do que aquelas contas que já fecharam. Ou seja, aquelas mesas, aquelas contas que ele ainda está atendendo. Ele sabe detalhes do pedido. E ele já não lembra tanto daquelas que ele já terminou, já encerrou. Então, isso aí está nos estudos da memória. A gente consegue se concentrar e extrair muito mais informações daquilo que a gente vai fazendo pausas. Atualmente desenvolveram uma técnica de estudo chamada técnica Pomodoro. Já ouviram falar? À medida que o tempo passa e a gente vai lidando com outras situações do nosso cérebro, a gente vai ficando cada vez menos capazes de nos concentrar em tarefas. No século XIX, estima-se que o tempo mais ou menos médio de se concentrar numa tarefa era 50 minutos. Isso foi caindo para 25 minutos, para 18 minutos. Recentemente no Brasil fizeram estudos, era 7 minutos, e agora com as redes sociais, com o TikTok e com os stories do Instagram, é de 15 segundos a 1 minuto. Então a nossa atenção está ficando cada vez menor, com a nossa capacidade de concentração. A técnica Pomodoro, ou método Pomodoro, é o seguinte: você estuda 25 minutos e pausa de 5 a 15 minutos e descansa. Depois volta mais 25, porque aí você consegue extrair mais. Porque depois desse tempo, o que acontece na nossa mente? Ela se distrai. E quando ela se distrai, ela não consegue absorver. Se o professor ficar falando aqui 50 minutos para vocês não vão absorver quase nada. Vão absorver geralmente ali, no máximo, os primeiros 10 minutos. É mesmo, o Rodrigo ficou falando pro meu horário inteiro. Alguém lembrou alguma coisa do que ele falou? Não, tipo do cigarro, da gravidez. Mas nada profundamente, do tanto que ele falou, nada profundamente. E que ele vai ter um filho, só. 50 minutos ininterruptos, se você for para outros tempos. Hoje a galera não consegue mais. É por isso que você escreve, dá um tempão, depois você escreve. Exatamente. Por quê? Se eu ficar falando aqui a aula inteira, vocês não vão conseguir absorver. Eu já esqueci que você falou. Esqueceu no começo, né? A atenção e a concentração é cada vez menor. Por isso que é importante você dar essas pausas. Os horários das escolas de hoje foram estipulados e concebidos no século XIX. Até hoje continuam com a mesma estrutura. E o ideal não seria essas aulas de 50 minutos. Na verdade é 50 minutos e 10 de intervalo, para ser assim. Mas acontece é 50 e 10. Isso, exatamente. É 50 e 10 de descanso, para vocês conseguirem extrair, depois voltarem a se concentrar. Vocês não conseguem, de forma consecutiva, 3 horários igual os 3 primeiros horários. 50, 50, 50. Não tem nenhum descanso ali. Vocês não conseguem. Vocês vão fazer outras coisas, fazendo poucas coisas. E aí, qual é o resultado disso? Nota baixa. Por quê? A sua memória ela não está sendo usada da melhor maneira. O Hermann Ebbinghaus, em 1875, ele publicou o livro pioneiro, que é a memória uma contribuição para a psicologia experimental. Depois vem o William James, ele faz uma distinção entre memória de curto prazo, tem coisas que você vai lembrar só hoje. Depois que você viu isso, você não lembra mais. Você lembra que você comeu hoje no almoço? Não. Eu lembro. Então, mas provavelmente você vai esquecer depois desse caminho. Essa é a memória de curto prazo. E a memória secundária, são aquelas coisas mais importantes. Tem alguns eventos que aconteceram hoje que você vai lembrar amanhã. E essas vão ficar na memória de longo prazo. O ideal seria que o que vocês aprendem aqui ficasse na memória de longo prazo. O problema é que a maior parte que você vê na escola fica na memória de
tempo concentrado. O ideal seria isso. 25 minutos, a técnica Pomodoro, o cara que criou, ele criou essa técnica usando um relógio de cozinha para comida lá. Aí ele ficava colocando o timer da comida lá para poder, a cada tempo, ele dá uma pausa. Ele percebeu que assim ele conseguia ter resultados muito melhores nos estudos. E o ideal seria fazer isso também na escola. Mas a escola, ela não acompanha os tempos modernos, está atrasada pra caralho, por isso que os resultados dessa merda. O mágico número 7 aí, mais ou menos 2. O número 7 é um número mágico na numerologia, na Bíblia. Temos lá 7 pecados capitais, não está na Bíblia, mas é um número relacionado à perfeição na Bíblia. Pergunta para Jesus quantas vezes tem que perdoar. 7 vezes, 70 vezes, 70 vezes 7. Então, de Jorge Hermitage de Miller, ele reacende o interesse pelo estudo melhor. Depois, em 1966, o Jerome Brunner ressaltou a importância da organização. Na hora que você estuda esses 25 minutos, você também precisa organizar e categorizar. Ou seja, fazer anotações, fazer revisões, resolver exercícios da matéria que você estudou. Tudo isso vai ajudar o que você aprendeu e memorizar no longo prazo. Então, você estuda a teoria, organiza aqueles dados, faz anotações, categoriza, faz os conceitos e depois faz exercício. Essa é a forma ideal de se estudar para ter resultado. O problema também não é isso que faz. Você vê a teoria hoje, no outro dia vai fazer exercício. Mas você esqueceu a teoria. Aqui você vai fazer exercício, você não marcou nenhum. Tem que recordar, Então, em 1972, o Wendell Tuvin diferenciou a memória episódica de eventos específicos. Também tem outro tipo, além dessa memória primária e secundária, de curto prazo e longo prazo, tem também episódio. Tem episódios que você lembra da sua vida. Episódios esparsos. E tem a memória semântica, relacionada a significado, a conceito. Você lembra de algum conceito aí de alguma matéria? Não. De nenhum? Nenhuma matéria? Não. A coisa está fria. Essa é a memória semântica. Quando você lembra um significado de uma palavra que é importante numa matéria. Não sabia? Não. A minha, por exemplo, religião. O que significa religião? Você não sabe? Vem do latim religar, que é religar. Religar quem? Você não com Deus, sagrado, transcendente. Que informações factuais em relação